Bem-vindo ao Pós-Doctor. Eu sou o Frederico Novelino. Eu sou o Matheus Vila. Então, Matheus, Então, vamos lá. Como é que é essa história de... O pessoal pergunta muito, né, nas redes sociais e tal. É você mesmo que opera? Essa pergunta é muito frequente. Como é que... O que você tem a falar sobre isso? parece que é uma coisa nova, mas não é. Isso é uma coisa que os pacientes mais idosos perguntam com certa frequência. Existe uma certa desconfiança de que se você realmente que vai consultar, vai fazer a cirurgia. Porque eu acho que as pessoas mais idosas já tiveram alguma experiência nesse sentido. Então, elas já viram situações em que os médicos que propuseram determinado tratamento cirúrgico não realizaram. Então, isso é uma coisa a ser... essa dúvida, ela é frequente e ela é real. Isso que é o mais escandaloso, mais esquisito. Por quê? Muitas vezes a pessoa que tem o paciente não tem a mesma capacidade técnica. E ela não quer largar aquele paciente, delegar, entregar para outro profissional. Ela quer manter aquele paciente dentro do seu ambiente, dentro da sua clínica, e não quer liberar aquele paciente para que outro, porque ele vai ter um ganho secundário com aquilo, vai ter ganho da cirurgia também. Então, muitos cirurgiões bons, numa fase inicial, acabam, de certa forma, se submetendo a operar para os outros porque aquele outro cirurgião tem uma clientela melhor. Então, é uma coisa que é esquisita. A gente tem até uma brincadeira, uma gíria, que a gente diz que é o Ghost Surgeon, cirurgião fantasma. É o cirurgião que não aparece. Então, tipo assim, parece que o cirurgião A foi lá, realizou tudo, e quem fez foi o cirurgião B. Então, isso é uma coisa que é uma prática que deveria, na minha cabeça, ser abolida, porque não é honesto. Isso é comum? Esse ghost... Não é comum, mas a gente vê esse tipo de situação muitas vezes num nível social mais elevado. Porque as pessoas não querem abrir mão daquela clientela sofisticada e que é capaz de pagar para um procedimento mais caro. Entendeu? Então, tipo assim, eu já vivi uma situação que me chamaram para ver um caso de uma pessoa que tinha tido um acidente por serra, um paciente estrangeiro, e estava no hospital do Rio de Janeiro, e o cirurgião, dois cirurgiões mais novos, não eram nem mais velhos, eram dois cirurgiões mais novos, fizeram uma cirurgia, fizeram uma revascularização do dedo e não conseguiram colocar o osso na posição. O osso estava mal, tinha um desnível, estava mal posicionado. E tinham feito uma cirurgia sofisticada, que é uma anastomose, uma sutura da artéria digital, que é uma artéria pequena, e pediram para fazer essa cirurgia porque o cirurgião que ajudava ele estava viajando, que participava desse grupo. O mais esquisito foi o seguinte, que eu fui lá ajudar nessa cirurgia, levei uma instrumentadora, levei material sofisticado, motor de uma marca que chama Striker, que era um motor muito caro na época, peguei emprestado com meus sócios, e no momento da cirurgia foi desagradável porque esses dois cirurgiões, eles têm 20 anos, esses dois cirurgiões, em vez de ajudar, estavam mais brincando entre eles no sentido de fazendo gracinha do que está realmente comprometido em ajudar aquela cirurgia. A cirurgia foi o auxiliado praticamente pela instrumentadora. Os dois estavam lá numa conversa que não tinha o mínimo sentido, que eles eram bem entrosados, eram amigos, entendeu? Só que eles estavam num grupo que o cirurgião-chefe nem ia nas cirurgias. Ele ganhava 50% do valor sem participar. Era uma cirurgia de convênio, uma cirurgia num hospital sofisticado aqui do Rio, e eu nem sabia disso. E eu vim descobrir que eu ia ganhar 50% sem o cirurgião, que era o chefe da equipe, nem ter visto o paciente em momento algum. Que isso? Pois é. Então, tipo assim, é um tipo de indignação que a gente sofre muitas vezes para você ter acesso aos pacientes, para você poder praticar uma medicina de bom nível. Então, tipo assim, a gente engole sapo. E não é pouco, não. Só que em determinado momento você tem que se posicionar e falar assim, tá bom, ótimo, não faço mais isso. Mesmo, tipo assim, pessoas que te chamam para ajudar
que parecem que você vai lá ajudar uma cirurgia porque o cara está precisando. Muitas vezes a pessoa não sabe fazer, só que ela não diz que não sabe fazer. E começa a delegar aos poucos aquele tipo de procedimento. E esse tipo de vivência, eu tenho 32 anos de formato. Eu já vivi isso algumas vezes. Então, hoje, se a pessoa não manda o paciente diretamente, eu não faço. O paciente vai ser exclusivamente seu. Ele vai no seu consultório, ele vai lá e consulta e você diz o que é melhor para ele. Mas entrar nessa história de fazer para cirurgiões que não estão habilitados tecnicamente para fazer, chega, acabou. Aquilo gera uma indignação muito grande, porque você é o cara que vai realizar o procedimento, mas não está ganhando a fama, os louros do procedimento. Sim, fala que no consultório também é muito melhor, né, você ser atendido. Sim, mas porque você vai se comprometer com o paciente. Você fez uma proposta, você deu uma explicação, ele não vai ser operado com a explicação de outra pessoa. Muitas vezes aquela pessoa ela minimizou a explicação, simplificou demais para convencer o paciente. Você não, você vai falar uma coisa que é real, você vai falar de complicações, falar de dificuldades, que muitas vezes o cirurgião inicial não falou. Porque ele simplesmente quer conquistar o paciente. Ele vai dizer que vai dar tudo certo, que tem muita experiência, que vai fazer uma cirurgia com um colega muito experiente. Na realidade, não vai fazer, que vai fazer o outro. Então, esse tipo de situação é um negócio que chega em determinado ponto da sua carreira e você chega, não dá. Prefiro não ter o paciente. Dor de cabeça também, né? Dor de cabeça, não pelo acompanhamento, dor de cabeça pela situação da repetição da indignação. Então você revive a situação que você fala assim, cara, mas de novo esse tipo de conversa fiada? E isso não é infrequente. Eu vi meus chefes sofrendo desse tipo de situação, muitas vezes em hospitais sofisticados que tinham pessoas que recebiam pacientes, mas não sabiam fazer. Entendeu? Então, tipo assim, isso eu não vi fora. Curiosamente, quando eu fiz estágio fora, eu não vi esse tipo de situação. Mas aqui eu vi 2 ou 3 vezes com chefes meus. Então, é um negócio bastante desagradável. Então, por isso que o paciente velho pergunta sobre aquilo. Entendeu? Agora faz sentido. Então, quando você começa a ser mais observador, você começa a falar assim, mas estranho, por que aconteceu isso? Tá, muitas vezes a pessoa vai ter aquela informação de outra forma, através do enfermeiro que comentou, através de não sei o que, de outra situação. De terceiro, não vai ter a informação direta de quem convocou o segundo cirurgião. Entendeu? Então isso é uma coisa que você tem que escolher pessoas que estão habilitadas e que te deem atenção no pós-operatório e que vão te seguir, que vão te acompanhar. Sem falar do mais importante, ser especializado, né? Ser especializado. Tem muita gente que consulta e não tem a especialização e precisa do outro para fazer. Esse é, entendeu? Na minha opinião, mais outro dia eu estava no hospital. A gente estava no hospital outro dia, no final de semana passada. Teve um cirurgião de outro estado que veio fazer um procedimento para um cirurgião que estava lá naquele hospital. Porque ia ter um material especial que ia ser utilizado e esse cirurgião veio, entre aspas, demonstrar o procedimento. Ele veio fazer o procedimento no lugar do outro. Porque o primeiro não sabia fazer. Entendi. Então, tipo assim, existe essa sutileza. E a gente nem conversou, não conhecia a pessoa. Sim. A gente viu o ambiente, percebeu e no final a gente saiu junto do hospital. Sim. Foi entendeu? Então, tipo assim, você nem procurou entender. Aquilo veio até você numa situação que você apenas observou. Entendeu? Então, realmente aprenda a escolher o cirurgião. Não escolha qualquer um. Porque senão você não vai ser operado por esse cirurgião. É isso. Entendeu? Melhor frase. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.